Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Hoje a nossa videoaula está na lição 1 do texto 4 do livro Teologia do Obreiro, no que se refere à ministeriologia. Vamos falar sobre os dons ministeriais, que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 4 e o versículo 11, que diz assim: Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Faltando alguns desses ministérios para a igreja, ela fica enfraquecida. É necessário para seu bom desempenho os dons de Cristo. Assim, o desenvolvimento será harmonioso. Os principais objetivos do dom ministerial é o aperfeiçoamento de Cristo, a edificação do corpo, a unidade da fé e o conhecimento de Cristo. Nosso primeiro ministério é apóstolos. Os primeiros foram ensinados e comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Por isso eram testemunhas oculares, eram pregadores do Evangelho. A maior missão deles era lançar os fundamentos da Igreja de Cristo. Há uma pergunta que fica como uma pulguinha atrás da orelha dos irmãos e das irmãs. Existem apóstolos hoje? Sim, não como os primeiros. Em outras denominações há homens que se intitulam apóstolos de Cristo, mas jamais poderão exercer a função dos primeiros. Nosso segundo ministério, o profeta. No Novo Testamento, do grego profetes, que quer dizer aquele que proclama, expõe a revelação divina. No Novo Testamento, ele é movido pelo Espírito Santo a entregar a mensagem de Deus para a igreja. Nos tempos apostólicos, eles falavam nos cultos, exortavam, consolavam e edificavam a igreja. Segundo o pastor Paulo André, há 3 ângulos do dom profético: o pregador, o vaticinador e o profeta como fundamento. Os profetas de hoje não podem acrescentar nada mais nas Escrituras, apenas edificar o corpo de Cristo mediante a inspiração do Espírito Santo. E vamos ao ministério evangelista. Aquele que traz a boa nova, que prega a verdade e não usa deste dom para manipular as massas. O melhor exemplo de evangelista é Filipe, citado em Atos, capítulo 8. Característica de um verdadeiro evangelista: paixão por procurar as almas perdidas, é determinado em servir ao Senhor, prega com autoridade, prega com simplicidade, prega com urgência de levar as almas a Cristo. E por último, na verdade não, o penúltimo, pastores, do grego poimen, aquele que cuida e acrescenta um rebanho. Jesus é um exemplo de pastor. A maior missão é defender as ovelhas dos lobos, falsos profetas, e alimentá-las. A Bíblia deixa claro que este dom pode e deve ser desenvolvido. Principais características: zelar pela doutrina, refutar as heresias, ensinar a palavra de Deus e dirigir a igreja local, ser modelo para os fiéis na pureza e na sã doutrina, treinar e orientar os obreiros para cooperarem com ele no serviço em prol do reino de Deus. Uma observaçãozinha: ninguém é pastor por si mesmo, mas por vocação divina. Por último, agora, mestres ou doutores. Do grego didaskalos, é o termo grego para a palavra mestre. Refere-se àquele que ensina com auxílio do Espírito Santo. O mestre sempre será aluno, porque quanto mais estuda a palavra de Deus, mais aprende. O mestre é uma dádiva de Cristo para a igreja. O mestre depende do Espírito Santo e, mediante o ensino que os crentes são ensinados a crescer e amadurecer espiritualmente, o mestre cristão ensina a preservar a sã doutrina, produzindo santidade no corpo
de Cristo. Está então a nossa videoaula no que se refere aos dons ministeriais. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.